último episódio, analisamos o processo de levar um grão de café de semente a pronto para passar. Neste episódio, vamos descobrir o que é preciso para transformar aquele grão em uma xícara de expresso. Sempre me disseram que a moagem é a parte mais importante do café, especificamente para expresso. Comprei uma cafeteira caseira cara, não investi no moedor e paguei caro por isso. Comprei a mesma máquina aqui para a loja e percebi que a minha máquina de expresso foi de medíocre a incrível só por causa do moedor. Você deve saber, a coisa mais importante para uma boa xícara de café é o moedor. Porque sem um café devidamente moído, não é possível extrair uma boa xícara de café. Estamos aqui na Mahlkönig, em Hamburgo. Mahlkönig foi fundado em 1924, nesse local, com cerca de 100 empregados. Produzimos cerca de 700 mil discos para moedor por ano. O coração do moedor de café é o disco moedor. Primeiro começamos com uma barra de aço de alta liga e depois cortamos em pedaços. Então colocamos em um forno, nós aquecemos a 600 graus Celsius e resfriamos lentamente para que fique liso novamente e que tire todas as tensões antes de trazê-lo para a máquina. Nós cortamos os dentes. Não foi um cientista que desenvolveu isso. Foram algumas pessoas daqui. Então trazemos os discos para um laser para marcar os dentes. Depois disso, nós os afiamos retos. Nós damos um jato para envelhecê-los artificialmente. Envelhecer artificialmente quer dizer que damos um jato com esferas de vidro na ponta afiada do moedor pronto. Com isso, garantimos que não haja diminuição do desempenho da moagem do início ao fim. Nós os limpamos, embalamos e enviamos para os nossos clientes ou montamos nossos próprios produtos. Esse aqui acabamos de montar de maneira tradicional em um banco com ferramentas e uma fila. Temos cerca de 100 fornecedores. São necessárias entre 300 e 400 partes para fazer este moedor de expresso. Todo moedor é testado com o próprio café. O vão entre os discos determina o tamanho das partículas. Se você quer um expresso muito fino, então pode ver esses buracos, esses pequenos buracos. E o espaço entre os discos é de mais ou menos 0,05 milímetros para um expresso fino. Para uma prensa francesa ou filtro, então a moagem é grossa. Você precisa de 0,6 milímetros. Um disco fica parado e o outro gira. Então isso significa que os grãos entram aqui e saem moídos aqui. E o café moído sai aqui por fora desse diâmetro. O formato dos discos faz a distribuição do tamanho da partícula, o que faz a qualidade do café moído e, no fim, a qualidade na xícara. Não podemos melhorar o café, mas podemos tirar o melhor do grão do café. Você pode comprar uma cafeteira barata, mas o moedor deve ser perfeito. Então, não poupe dinheiro com o moedor. Falamos sobre o moedor, a importância do moedor, mas ainda não nos aprofundamos na máquina de expresso. Escolhemos a linha Marzocco porque é um clássico. Ela mantém 9 bar de pressão, o que é ideal para o expresso e é feita na Itália. Quer dizer, é de lá que o expresso é originário.
Nascendo su Firenze, in Firenze, e quando a 360 gradi ti guardi intorno e vedi cose belle, e quindi tu cerchi di farle belle. La passione per le macchine c'è sempre stata, no? Chi ha fatto il caffè qua? Io no. Chi era che l'ha fatto? This is not going to this. Every time, go out. Piero começou formalmente quando tinha 16 anos. E agora Piero tem 83. Então ele basicamente passou a vida inteira na empresa, construindo máquinas de espresso. Ele é o filho de um dos 2 fundadores, Giuseppe. Os irmãos da família, eles eram bem conhecidos em Florença como funileiros. Então eles eram realmente bons em trabalhos manuais. Em 1927, um dos 2 irmãos, Giuseppe, viu um grande potencial nas máquinas de espresso. Então ele decidiu criar um novo projeto e pediu que o seu irmão, Bruno, se juntasse a ele. La Marzocco foi o primeiro nome que escolheram para a primeira máquina de espresso que criaram e para a empresa também. La Marzocco era um símbolo forte da antiga República Florentina e eles eram orgulhosos homens florentinos. As máquinas que você vê no balcão são máquinas do que chamamos de era vertical. As máquinas eram assim, com uma caldeira vertical. And this is the first machine of my father, the design of my father. O propósito desse tipo de máquina era fazer café rapidamente sob demanda, então fazer expresso. Expresso era um adjetivo, não era fácil trabalhar com a máquina. Os cabos estavam por toda a máquina. Eles basicamente tinham que abraçar a máquina para tirar um café ou dar a volta na máquina. Então era muito desconfortável. Então, na parte frontal, você tem o bico vaporizador. Não era usado para leite, ninguém costumava tomar leite na cafeteria. O bico vaporizador era um aspecto funcional para administrar a pressão dentro da caldeira porque elas não tinham uma válvula de segurança. Então era muito perigoso. Por isso, em 1939, Giuseppe teve uma brilhante ideia de mover a caldeira da posição vertical para horizontal. O bico vaporizador estava de um lado, então não era perigoso. Estava longe de onde sai o café. Muito importante, a máquina não estava mais tão alta. Então o barista podia conversar com o cliente. Essa grande ideia de Giuseppe causou uma revolução. Então, no final dos anos 40, outro produtor de máquinas de café, Gadja, teve a ideia de introduzir o sistema de alavancas. Basicamente, introduzindo pressão manual, espremendo o café. Com o nível horizontal, passamos de 2 bar, da era vertical, para o máximo de 14 bar. Então, temos um enorme aumento de pressão. A pressão alta possibilita a obtenção da espuma. Antes, as pessoas não tomavam expresso com espuma. A espuma é o que prende o aroma dentro do expresso. Se a espuma está desfeita, quer dizer que o aroma já saiu. Quando è cambiato il sistema di erogazione del caffè, abbiamo avuto una pressione idraulica sviluppata da un pistone che era spinto sull'acqua con una pressione di 9 atmosfere, sviluppata da una grande moda a questa leva perché era uno sforzo molto forte per un barista, anche abbastanza pericolosa, perché ogni tanto qualcuno la prendeva nella vista. Por isso, os baristas começaram a reclamar do seu trabalho. E avançamos lentamente nos anos 60 com a primeira máquina semiautomática. Foi nesse período que Giuseppe começou a se concentrar na temperatura. Mentre prima, su un solo boiler, la temperatura era controllata molto male perché era condizionata a un pressostato, in quanto una caldaia sola che fa pressione non può essere controllata con temperatura, ma deve essere controllata con un pressostato per sicurezza, no? Por isso, Giuseppe decidiu criar 2 caldeiras separadas. Uma dedicada para tirar o café e a outra dedicada para o vapor. Queste sono tutte evoluzioni di macchine erogazione. La prima macchina erogazione fatta dalla Marzocco era a GS. E a essência dessa tecnologia é a tecnologia que ainda usamos.
Então, o coração de nossa máquina de café são as duas caldeiras. Caldeiras de aço inoxidável. Existem mais de 300 peças em uma máquina de café. A parte principal é a produção da caldeira. Temos essas longas barras que cortamos. Começamos a fazer buracos nesses tubos. Tem outro departamento que começa a soldar. Eles mandam a máquina para o departamento hidráulico. Depois para o departamento elétrico, então toda a fiação, todos os sensores de pressão, todos os sensores de temperatura, todo o cérebro, porque toda máquina de café tem uma unidade de microprocessadores. Talvez o mais importante seja o chamado teste de bancada, e essa turma deve conferir tudo. Depois a montagem do corpo externo da máquina de café. Geralmente, na linha de produção, cada pessoa realiza uma fase que pode ser de 10 segundos, 20 segundos. Gostaríamos de fazer o oposto. Hoje, alguns de nossa equipe podem fazer uma grande fase. Podem fazer uma fiação elétrica ou podem fazer uma montagem mecânica. Alguns deles estão aptos a fazer tudo o que é necessário para produzir uma máquina de café. Ainda fazemos tudo à mão. É uma arte. Ter Piero aqui todo santo dia não tem preço. Ele sempre nos incentiva a fazer o melhor. E é isso que quero dizer quando falo que ainda sentimos a conexão com o passado e com o ânimo da empresa, porque ainda andamos na mesma direção 90 anos depois. Espresso é uma das várias coisas simples que são produto de inovação contínua e complexas camadas de cooperação global, competição e troca que nenhuma pessoa ou organização poderia planejar ou administrar sozinha. Podermos entrar em nossa cafeteria local e tomar uma dose de espresso, e nem mesmo pensar nisso como extraordinário, é uma proeza da civilização humana e a maravilha da troca global. Nosso papel nessa ponta do café, como torrador, como barista e como dono de cafeteria, somos realmente o elo final da cadeia. Estamos onde tudo se reúne. É sobre os grãos, é sobre a torra, é sobre os moedores e as máquinas de expresso. Países conectados por esses elementos e economias afetadas por esses elementos. E o barista está lidando com todas essas coisas em apenas uma cafeteria. Oi. Bom dia, como vai? Bem, e você? Bem, em que posso ajudar? Gostaria de um expresso, por favor? Sim.